Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento você também que está aí em casa, está participando do nosso culto. Um culto ao Senhor maravilhoso. Deus já começou a falar e Ele vai continuar falando conosco. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Abre o livro em 2 Reis. Confesso que eu estou nervosa, que faz tempo que eu não venho nesse culto. Não é fácil. Ainda depois de uma longa afastada, né? Eis-me aqui, Senhor. Amém? Até falei com o pastor hoje à tarde. Eu disse para ele que eu estava já em trabalho de parto. E a criança vai nascer agora. Porque não é fácil subir nesse púlpito. É uma responsabilidade muito grande, amém? Abram as suas Bíblias. 2 Reis, capítulo 23. Mas antes de nós lermos a palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu não quero falar nada de mim, mas eu quero transmitir a palavra do Senhor de acordo com a sua vontade. Toma meu coração, minha alma e meu espírito e fale com cada um de nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia e glória a Deus. Inicia assim no capítulo 23. Josias renova a aliança entre o Senhor. Então, deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante dele toda a palavra do livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs de pé, junto à coluna, fez aliança ante ao Senhor para o seguirem, guardar os seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança que estava escrita naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Sente dando glória a Deus. Amém? Irmãos, é tremendo o que Deus está fazendo na nossa congregação. Ele está nos ensinando há dias como nós devemos nos comportar como verdadeiros cristãos. Nós aprendemos aqui, através de uma palavra trazida pela nossa irmã Lucilene, que nós temos que buscar a santidade, buscar a comunhão, ter intimidade com Deus e buscar o primeiro amor. Depois nós tivemos uma palavra poderosa na quinta-feira, através do nosso irmão Denis, sobre 2 Reis, falando sobre a situação de um rei chamado Ezequias. E olhando para tudo isso, eu comecei a falar com Deus, pedindo para Ele mostrar o que Ele gostaria de estar trazendo para nós nessa noite. E o Senhor continuou a falar. Ele continuou a falar conosco. E Ele vai falar contigo hoje. E vocês vão entender qual é o propósito do Senhor para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, o título dessa palavra é: Como devo pôr em ordem a minha casa? Preste atenção nesse título. Como eu devo pôr em ordem a minha casa? Em 2 Reis, Josias, ele era neto de Manassés. Amém? Ele era filho de Amon, que foi um substituto de Manassés no reinado. Mas olhando 1 Reis, 2 Reis, você vai observar que todos os reis, a maioria, vamos colocar 80%, 90%, quase 90%, eles assumiam o reinado e faziam tudo que era mal perante o Senhor. Tudo que era mal perante o Senhor. E aonde começou tudo isso?
do malfeito do filho de Davi, chamado Salomão. Salomão começou a fazer todas as coisas erradas. Cuidado dos homens aí que vivem fazendo o agrado de mulheres. Tem mulheres que ao invés de te levantar, ela leva para o buraco. Amém? Eu sou mulher e estou falando isso. Tem mulher que leva o homem para o lugar mais difícil na vida dele. Então, por isso que você que é solteiro, você tem que ter muito cuidado ao escolher uma mulher para ser sua esposa. Porque Salomão não teve sabedoria. Na verdade, a quantidade de mulheres que ele não tinha condição de dar atenção para nenhuma. E como que elas agradavam elas? Como que ele conseguia agradar? Permitindo que ela levasse os deuses pagãos para dentro do reino. E assim começou a história da situação difícil. E aí, foi só enchendo de paganismo. Foi só enchendo de coisa ruim. Foi entrando todo tipo de deuses estranhos para dentro de Judá. Para dentro da Jerusalém. E quando você olha a leitura e aprofunda nela, você vai descobrir que existiram vários reinos terríveis. Mas o de Acabe e Manassés foram os piores. Porque Acabe deixou ser influenciado por uma mulher demoníaca. Uma mulher totalmente pagã. Era chamada de profetisa dos deuses estranhos. Que é Jezabel. Conhece alguém que quis colocar o nome de sua filha de Jezabel? Até hoje eu nunca vi. Coloca Isabel, Maribel, mas Jezabel ninguém quer. Porque é o demônio encarnado. Amém? E depois vem Manassés. Pensa numa criatura problemática. Esse não é o Manassés, filho de José. É o Manassés da raiz de Acabe. Ele era tão maldoso que ele levou um deus pagão chamado Moloque. O nosso irmão Denis retratou aqui como que era o deus Moloque. Era um homem com a cabeça de um touro que ficava com as mãos estendidas, embaixo dele uma fogueira, onde era sacrificada as crianças com até 2 anos de idade. Eles acreditavam, se sacrificasse aquela criança da família, toda a família seria abençoada. Olha que absurdo. E deixava os coitadinhos naquela mão daquele demônio, e durante o tempo que a criança era queimada, viva, olha só que tristeza, eles começavam a bater um tamborim. Lembra muito esses tamborins de macumba, né? Batia muito alto os tamborins, para que as pessoas não ouvissem os gritos de terror da criança morrendo. Isso dá até uma angústia na gente. Qual que é o Moloque de hoje? As mulheres que colocam os filhos no ventre e depois abortam. Não digo sobre o aborto espontâneo, é uma coisa. Jogam fora os seus filhos. Continua o Moloque agindo na mente das mulheres que não conhecem a Deus. E ele está tentando entrar aí no nosso país. Mas Deus é grande e não vai permitir que entre. Porque o Senhor tem cuidado das nossas crianças. Quem aqui que tem orado pelas crianças do estado, do Brasil e do mundo? O pastor fez esse apelo para nós. E nós temos que colocar todos os dias nossa criança diante do Senhor. Para que eles protejam e livrem de todo mal. Amém? Glória a Deus. Quem está compreendendo o que Deus quer falar nessa noite? Então, Josias, ele aparece. Ele aparece. E eu vou falar para vocês que quando Josias aparece, já houve uma profecia sobre a vida de Josias. Tá? Há 300 anos atrás,
já estava previsto aparecer um Josias. Pode colocar o nome de filho de Josias, que é abençoado, amém? Foi um reino que fez a diferença. Ele chegou em Jerusalém. Quando ele recebeu o reino da mão do pai de Amon, Amon morreu. Para onde que foi, só Deus sabe. Ele assumiu o reinado. E ele começou a preocupar. O que eu faço? O que eu faço aqui? Como que eu vou reinar neste lugar? E logo o olhar de Josias se deu para o templo de Salomão, em Jerusalém. Chamou o seu escrivão, Safã, falou: vai lá naquele templo lá, dá uma olhada para mim, como que está a situação lá. Eu vou fazer uma reforma naquele lugar. Vou reformar. Vou fazer uma reforma e vou organizar tudo que tem que ser organizado ali. E começou a reforma. Ele começou a fazer essa reforma. Você já tentou fazer faxina na sua casa sem tirar os móveis do lugar? Quem aqui que faz isso? Ninguém, né? Primeira coisa que você faz quando você vai fazer uma faxina, você afasta todos os móveis e vai limpando os cantinhos, vai limpando, vai passando o pano. Hoje quem faz isso lá em casa é meu Valdir, que eu não estou podendo ainda pegar na vassoura. Tomara que eu fique uns 90 dias sem poder. Amém? Então, vai varrendo tudo, os cantinhos, vai limpando, vai colocando os móveis de volta, vai organizando tudo certinho. Não é assim que nós fazemos faxina? Agora, tem pessoas que fazem faxina pegando toda a sujeira e jogando para debaixo do tapete. E aí fala: já limpei tudo. Aonde que está a sujeira? Debaixo do tapete. Então, Josias começou a observar isso. E ele pede: vai lá, fala com o sacerdote Ilquias. Verifica como que está essa situação lá no templo. Como que está a reforma. Nós precisamos de dinheiro para pagar quem está trabalhando. Fazer tudo certinho. E assim foi feito. Mas quando o escrivão chega lá, tem uma grande surpresa. Porque revirou tudo, mexeu em tudo. Achou a lei do Senhor lá naquele tempo. Olha que maravilha. Já tinham tocado fogo em várias cópias daquela lei. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele deixou escondidinho lá a lei. E aí, o sacerdote Ilquias começou a ler para o escrivão. Começou a ler na íntegra a lei. Leu na íntegra, toda a lei. E ele ficou tão empolgado, falou: vou levar para o meu rei agora. E ele chega lá no rei e começa a explanar o que estava na lei. E ficou muito empolgado. E o rei Josias falou: faz o seguinte, vai lá atrás da profetisa Ulda, consulta ela para ver o que ela diz sobre a situação. E foi lá na profetisa. E a profetisa confirmou que Deus queria fazer a diferença na vida de rei Josias. Ele rasgou as vestes, se aquebrantou diante do Senhor. E começou a fazer uma limpeza profunda. Então você precisa entender hoje o que Deus está falando, porque tem muita coisa na sua casa que não pode continuar. Tem muita coisa que precisa ser limpo. Deus quer que nós façamos uma limpeza geral. E essa casa que Deus quer que você comece a fazer a limpeza é o nosso próprio coração. Essa é a primeira limpeza que você vai fazer. Eu vou falar algo aqui, Deus falando. Tem relíquia que você guarda porque era da sua avó. E essa relíquia é amaldiçoada. Com quem Deus está falando hoje sabe disso. Está guardando relíquias de maldição dos seus antepassados. Ah, não posso abrir mão disso aqui porque era da minha avó. Era da minha bisavó que passou para minha avó passou para minha mãe
para mim. Olha o perigo. Estão entendendo? Então Deus te chama hoje para uma limpeza. E vamos continuar falando sobre essa limpeza. E vocês vão compreender. Meu computador quebrou, está sendo só na letra. E minha letrinha, só Jesus na causa. Mas amém. Olha só. Presta atenção aqui agora para você ver o que Josias retirou de dentro do templo. Olha como que ele começou a fazer a limpeza. Vai colocando dentro do seu coração para que Deus te ajude a lembrar o que precisa ser jogado fora. Dentro da sua casa, do seu coração. Porque eu quero te dizer algo. O lixo, ele não sai sozinho, ele não tem perna. Amém? Ele precisa ser removido. E arrependimento sem ação não é arrependimento, é remorso. Aí fica só no discurso. Chega aqui na frente do pastor. Ai, pastor, eu estou buscando a Deus. Eu estou quebrantado. Chega em casa, a casa só está imundícia. Só imundícia, só sujeira. Então você precisa ser cristão não só na igreja, diante do pastor Zé. Você precisa ser cristão para ser referência nos lugares que você for. Em todos os lugares que você pisar. Este ano é o ano da graça. O pastor já falou aqui também que ia chegar o tempo que nós, adoradores, em verdade e em espírito, ia chegar no lugar, não íamos precisar abrir a boca. Porque Deus ia fazer a diferença através das nossas vidas. Já está acontecendo. Amém? Então, o que aconteceu com Ezequias? Ele começou a fazer a faxina. Ele retirou os utensílios, presta atenção aqui. Ele retirou os utensílios dos ídolos do templo e queimou. Retirou tudo. Ele retirou, quando fala assim, baniu. Sucumbiu da vida dele. Retirou o sacerdote pagãos que queimava incenso a ídolos. Retirou tudo. Retirou o poste ídolo e queimou e reduziu a cinza. Retirou o prostíbulo cultual no templo. Derrubou e profanou altares idólatras junto às portas da cidade. Acabou com os locais de sacrifício de crianças. Acabou com cavalos e carruagem a entidades representadas pelo sol. Despedaçou altares feitos por Manassés. Retirou os médios e espírita do local. Eliminou todos os altares de Samaria. Ele fez um limpa geral. Amém? Ele limpou. Ele retirou tudo que não prestava. Irmãos, os piores reis que tiveram, Manassés, Acabe, Jeroboão, e Salomão também, que iniciou um reinado, estava indo bem e de repente pisou na bola no meio da estrada. Não é verdade? Pediu tanta sabedoria e conhecimento para Deus e teve um momento que usou de forma errada. Josias recebe todo esse legado desses reis malditos e foi obrigado a consertar os erros. O que tem acontecido na sua família que você precisa consertar? Na minha está assim de idólatras. Tem que tomar cuidado. Tem que ter sabedoria. Tem que só orar. Porque não é por força nem por violência. A palavra é bem clara. Nós temos que ter cuidado quando abordamos os nossos para falar do amor de Deus. Mas eu creio que Deus tem promessas na vida dos nossos. Assim como Ele fez diferença nas nossas vidas, Ele fará de um por um dos nossos. Porque é promessa do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, irmãos,
Coitado do rei Josias. Recebeu uma missão difícil. Amém? E não é diferente da missão do pastor José Francisco e da pastora Fernanda. Porque eles precisam direcionar cada um dos nossos no caminho correto. Mas Deus tem feito coisas grandes, usado grandes palavras neste altar para a edificação das nossas vidas, para mudança de comportamento, para mudança de ação. E hoje nós vamos sair daqui sabendo que nós precisamos buscar faxinar a nossa casa. A nossa casa espiritual e a física. Tem muita coisa guardada nos guarda-roupa que não é de Deus. Tem muita caixinha de sapato lá. Que você juntou coisinhas e guardou. E que precisa ser jogado fora. Deus está querendo que você faça um limpa. E faça um limpa orando e glorificando o Senhor. Amém? Glória a Deus. E como... Abre lá em 1 Reis, que eu vou mostrar para vocês que a missão de Josias não foi fácil. 1 Reis 13. Amém? Quem achar vai dando glória a Deus. Amém? Olha o versículo 2, presta atenção. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Olha que lindo. 300 anos atrás foi feita essa profecia que Josias ia fazer a diferença no reino de Judá. E Deus, Ele está chamando você, Josias, para fazer a diferença na sua casa. Você agora é o Josias da sua casa. Você vai ajudar a tirar todo o lixo, tudo que não agrada o Senhor, da sua vida e da vida dos seus. Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Olha que lindo. Então você é o Josias que Deus levantou para fazer a diferença na sua casa. Como eu disse, o título dessa palavra é: como devo pôr ordem à minha casa? Você vai colocar ordem na sua casa. Ezequias, ele é orientado por Deus para colocar essa casa em ordem. Aí ele chama todos que fazem parte de Jerusalém. Chamou criança, chamou velho, chamou mulher, chamou todo mundo. Foi até os incrédulos com ele. Levou tudo para o templo. E lá ele deu ciência da lei de Deus. E chamou todos para que renovasse a aliança para com o Senhor. Todos aceitaram renovar a aliança? Você acredita? Você acredita que todos aceitaram? Não. A mesma coisa é quando nós lotamos uma multidão, falamos do amor de Deus, como Jesus fazia. Aquela multidão vinha ali ouvir Jesus, mas com interesse somente de... Ele ia multiplicar os pães, então eu ia sair de barriga cheia. Graças a Deus essa parte foi banida da minha vida, amém? Estou almoçando e jantando agora no Pires. Glória a Deus por isso. Já estou tendo resultados. Então, irmãos, muitos seguiam a Jesus pela comida, pelo alimento físico, e não prestava atenção no que Deus dizia e falava aos corações. Não é diferente de hoje. Se você falar assim, olha, nós vamos pregar a palavra, o pastor fala assim, eu ajeitei uma chácara ali,
E eu quero que você vá e leve as pessoas para a gente falar da palavra. Ninguém vai. Mas se você falar que vai falar da palavra e vai ter um churrasco depois, e com o Adriano que vai assar carne, vai lotar que não vai ter cadeira para sentar. Estão entendendo aí? E Josias, ele chamou para o renovo dessa aliança. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Fez uma limpeza ali, limpou. Depois dele, ele fez um reinado em paz, um reinado maravilhoso, porque Deus estava com ele. Mas depois que ele saiu, só pela misericórdia de Deus. Aí veio os filhos, depois veio os netos, e é só pela misericórdia de Deus. Quando você lê 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, chega a dar uma dor no estômago, de tanta situação difícil. Não é diferente de hoje. Tem muitos que estão em cima do púlpito somente para se aparecer. Somente querendo uma luzinha brilhar no rosto. Não querem falar a verdade da palavra. E aonde está sendo falada a verdade da palavra, está havendo mudanças de vida. Jesus tem pressa. Ele está voltando. E Ele não quer pegar nenhum de nós desprevenidos. Ele quer pegar homens e mulheres preparados para morar no céu. Você sabia que Deus preparou um condomínio no céu para você morar? E eu vou te dar uma notícia. Eu mesma, a minha mansão que está lá no mundo celestial, eu sou vizinha de Moisés e de Elias. Amém? Pensa numa mansão. É isso que Deus quer te entregar. É uma mansão maravilhosa. E é essa mansão que Deus preparou. Está lá em João 14. Quando Ele prepara os discípulos para ir embora, Ele avisa. Não turbe os vossos corações. Crê em mim, crê em Deus. Na casa do meu Pai terei muitas moradas. Eu já tomei posse da minha mansão. No belvedere do céu. Amém? Então, irmãos, é isso que nós temos que desejar do Senhor. Devemos buscar limpar primeiro o nosso interior, para que Deus possa renovar a aliança conosco e para nós seguirmos em frente. Amém? Devemos renovar a aliança porque é necessário. Sem renovo de aliança, não tem como ser servir esse Deus maravilhoso. E Deus tem ensinado para nós. Olha quantas palavras abençoadas Deus tem trazido neste altar. Palavras para te ensinar a ser verdadeiros cristãos. Palavra para te ensinar a viver nos caminhos corretos do Senhor. Nós precisamos permanecer na presença e não deixar jamais a nossa casa suja. Nós temos que limpar. Nós temos que organizar. Sabe por quê? Eu tenho uma notícia para te dar. O Espírito Santo de Deus, ele não entra em casa bagunçada. Ele só entra em casa que está limpa, organizada. Por isso você precisa limpar a sua casa. Esses dias eu presenciei alguém que já tinha tomado todas. Todas e mais um pouquinho. E começou a orar em línguas. Falei, ô Satanás sujo. Satanás maldito. Usando a pessoa bêbada para orar em línguas. É um perigo isso. É um perigo. Porque o diabo, ele está ao derredor tentando imitar. É através da imitação que ele carrega muitos para o buraco. Para a sujeira. Você já viu o tatu? Como que ele entra nos buracos? Quem já viu o tatu? O tatu vai futucando o buraco assim, ó. Tem até o tatu peba, né? Ele vai entrando. Bem assim é o Satanás na sua vida. Ele vai, ó. Quando você vê, ele já está dentro, lá no fundo do buraco onde você está.
Tá com medo? É isso mesmo. E só sujeira que ele leva. A mesma coisa é o rato. Quem já teve experiência de um rato em casa? Com 2 dias, você vai lá, o que o rato fez? Tem papel esparramado para todo lado, ele rasga tudo que ele vê na frente dele, ele destrói tudo. É o Satanás purinho na terra dos viventes. Por isso você não pode deixar a sujeira acumular na sua casa. Coloque móveis suficiente para você sobreviver. Deixa a sua casa bem vazia, com os móveis fáceis de ser retirado para estar limpando. Organiza. Eu vou contar um testemunho para vocês. Acho que eu compartilhei com a Lu. Eu estava com a dispensinha lá. Peguei os armários da minha cozinha velha, que era da parede. Da minha cozinha velha não, da minha cozinha antiga. Que eu modifiquei e fiz um gourmet no fundo. Peguei os armários e instalei eles todos na parede da dispensa. Quando foi antes de ontem, uma dentista me liga pedindo socorro, querendo que arrumasse uns armários para ela, porque ela fez um projeto Sorrir para crianças carentes, para cuidar dos dentinhos das crianças que não podem pagar dentista. E ela estava precisando de armário para colocar na parede, para colocar as coisas. E aí eu falei assim, quem que eu vou pedir um armário? Deus falou para mim, o que está na dispensa que você não usa? Eu falei, ô glória. Fui lá, avisei, já veio a pessoa, arrancou os armários todos, carregou. Aí falei para meu marido, eu não posso pegar em vassoura. Eu estou impedida pelo médico. Aí ele foi lá, fez uma faxina na despensa, tirou tudo, organizou tudo, ficou só um armarinho lá dentro, onde eu coloquei umas coisas. Aquelas panelas que a gente faz comida gostosa. Amém? Então, eu abençoei alguém que estava necessitado e aproveitei para faxinar um canto que precisava ser faxinado. Vocês entenderam agora? É forte, irmão. Tem guarda-roupa aí que está abarrotado de roupa. O meu, então, nem se fala. Vou ter que renovar o guarda-roupa em dezembro. Acho que vai ter fila de mulher lá para ver algumas peças. Amém? Quem achou que eu já perdi uns quilos? Ô, glória. Não está sendo fácil, mas vou chegar lá. Amém? Então, irmãos, é isso que Deus quer falar conosco hoje. Se a sua casa está bagunçada, se a sua casa está precisando de uma faxina, se a sua casa está precisando dessa limpeza, comece pelo seu interior e depois vai pelo exterior. Faz uma limpada boa, tira tudo que não presta e o que der para você doar, doa, que alguém pode usar. Amém? Não vai dar coisa velha para os outros. Coisa velha se joga no lixo. Eu quero aproveitar aqui a deixa para dizer que o Ministério Social, ele continua. E que nós precisamos de ajuda. Amém? Então, nós precisamos vigiar, orar, jejuar. Jejuar eu já estou, faz tempo. Buscar o Senhor diariamente e ser grato. Porque Deus já fez nas nossas vidas. Do nosso nascimento até o dia de hoje. Está ultrapassando o horário, pastor? Não, né? Então, nós precisamos ser grata a Deus. Mas para ser grata a Deus, vou te dar uma notícia. Você precisa purificar o cenário e ambiente da sua vida. Repete comigo. Eu preciso modificar o cenário e o ambiente da minha casa para que Deus possa entrar e fazer morada definitiva. Amém? E quando ele entrar, não deixa ele sair mais não. Senão você não vai ser vizinho de Moisés. Senão você não vai ser vizinho de Elias.
e de Abraão. Só tem gente boa nesse condomínio, amém? Então vem comigo, vamos orar junto. Glória a Deus. Então, irmãos, é muito sério a responsabilidade que Ezequias pegou da mão, principalmente do seu avô, né, Manassés. Eu não queria ter um avô desse, misericórdia. Então, eu gostaria que você prestasse atenção agora. Eu já estou concluindo a palavra. Que Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Quem crê nisso? Nós precisamos, primeiro, preste atenção no que eu vou dizer. Ansiar por Ele. Está lá no Salmo 42, 1 e 2. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Você precisa ansiar por este Deus. Você precisa querer Ele para a sua vida. Segundo, você precisa clamar por Ele. Está lá no Salmo 3, 4. Clama ao Senhor, do seu santo monte Ele me responde. Deito e acordo porque o Senhor me sustenta. Olha que lindo. 3, você precisa descansar nele. Porque no Salmo 3, 5 diz aí: eu deito, pego no sono e acordo que o Senhor me sustenta. E quando eu pego no sono, eu repouso seguro nos braços do Senhor. Amém? O 4, saber que Ele ouve. Está no Salmo 6, 8. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Então fala com Ele sem medo. Vai para o seu quartinho secreto e fala com Ele, porque Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir o seu lamento. Qual que é a área que você precisa de ajuda? É a financeira, familiar, espiritual, emocional? Pede para Ele. Fala com Ele: Senhor, me ajuda. Eu sozinho não dou conta. Vem, fica comigo. Entra nessa área porque eu não estou conseguindo consertar. Os meus cartões já estão super lotados. Isso aqui eu estou falando para mim mesmo. Olha, é terrível. Me ajuda. Eu preciso parar de usar cartão. Eu rasgo, eu corto meu cartão com tesoura, jogo no lixo. De repente vem o Santander e me oferece outro. É problema. Então, abre o seu olho. Se a sua situação é financeira. Se a sua situação é espiritual, peça a Deus que te ajude também. Familiar, te ajude também. Eu não estou conseguindo lidar direito com meus filhos, com meu marido. Eu tenho que descobrir a minha linguagem de amor. A minha linguagem de amor é cuidar. Fazer comida gostosa, cuidar da roupa. Mas eu não sou muito de garra, de abraçar. É a minha linguagem de amor. Cada um tem uma linguagem de amor. Eu acho que a Adriana é o mesmo tipo. Gosta de fazer churrasco. Entende? Então, você tem que descobrir qual que é a sua linguagem de amor. Para colocar em prática. Para amar mais aqueles que estão próximos de você. Não só da sua família, mas da igreja, que é uma família. Amém? É sua família cristã. 5, está ciente de que Ele vê. Está no Salmo 10, 14. Tu, porém, tem visto. Ele vê tudo. Não adianta você correr. Ele está vendo tudo que você faz. Todos os seus atos. Amém? 6, reconhecer que Ele cuida. Está no Salmo 17, 8. Esconde-me sobre tuas asas e estará seguro. Salmo 91 é perfeito sobre isso também. Amém? O 7, louvar a Deus. Salmo 35, 17, 18. Deitei, dar-te-ei graça na grande congregação. Nós temos que dar graça ao Senhor a todo momento, a todo instante. Lavando vasilha, lavando roupa. Cama caindo no pé, estragando sua unha. Você tem que, glória a Deus. Aleluia. Amém? Nós não podemos usar nossa boca para amaldiçoar. Mesmo que estamos com muita raiva. Esse dia eu vi um vídeo e achei interessantíssimo.
A mãe ficou revoltada com o filho e ela queria pegar ele pelo pescoço. Ela falou, Senhor, me dá coragem, vou começar a louvar. E começou a louvar. Então, na hora da raiva, louve. Glorifique o Senhor que a raiva passa. Amém? O 8, buscar a restauração e dar testemunho aos outros. Salmo 51, 12 e 13. Ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores converterão a ti. Nós precisamos ensinar a palavra do Senhor às pessoas. Não precisa você pregar uma palavra longa. Fala uma palavra de estímulo. Jesus te ama, eu também. Você precisa conhecer mais profundo a Deus. Já fez a diferença. Você já pregou. Amém? O 9. Continuar orando. Salmo 55, 16, 17. Invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Farei minhas queixas e lamentarei e Ele ouvirá a minha voz. Não tem como você se aquebrantar diante do Senhor e começar a falar com Ele, Ele não te ouvir. Ele te ouve. Entra na presença dEle, assumindo que você é pecador, que você não é merecedor de nada, que você é um coitado. Se não for Ele na tua presença, você não é nada na hora do dia. Começa a falar assim com Ele. Se aquebranta diante do Senhor. O rasgar as suas vestes é isso. Hoje nós rasgamos o coração diante do Senhor para pedir a misericórdia dEle. E Ele vem, a gente lamenta, clama, e Ele faz tudo conforme a vontade dEle. Deus, Ele é único. De dentre muitos, Ele é único. Por isso que nós devemos saber que a palavra santo, 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 é o kadosh em hebraico, é só para o Deus Todo-Poderoso. E através do clamar santo, 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 Deus ele vai modificando a sua vida para você permanecer sempre em santidade perante a Ele. Amém? Eu gostaria de encerrar a palavra dando um breve testemunho sobre a minha vida. Eu tinha 2 anos que eu buscava de Deus uma solução para a minha perda de peso. Por que eu buscava a perda de peso? Não por vaidade. Mas eu buscava porque a maioria dos meus tem morrido de diabetes, de estado grave. Eu tenho um irmão que faleceu com 58 anos, perdendo as vistas, perdendo os rins, e já estava próximo de amputar um membro, e ele deu um AVC no tronco cerebral, e Deus recolheu. Meu pai morreu com um problema também de uma inflamação no ouvido, foi para a cabeça, e ele não voltou mais também. A diabetes era por parte dele. Então, vocês que são meu parente, estão sentados aí, presta atenção na açuquinha que anda em exagero no açúcar. Porque o diabetes, ele mata. A Priscila está cuidando de alguém lá na Santa Casa, um coronel da Polícia Militar, que já amputou o pé por causa do diabetes. A perna, né? Já amputou o pé, depois a perna. Só Deus sabe como que ficará ele. Então, irmãos, por causa dessas comorbidades que estavam atrapalhando a minha vida, pressão altíssima, diabetes nas alturas, gordura no fígado e um monte de coisa, eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, me mostra que caminho a seguir, porque eu já tinha tentado de tudo. Fazia caminhada, queria ser atleta igual a Aline, não conseguia. Queria correr, queria emagrecer, não conseguia. Começava bem, igualzinho cavalo paraguai. Lá na frente ele empaca e não dá mais nenhuma volta. Eu estava desse tipo. Aí eu ia na nutricionista, procurava todo tipo de médicos. Porque a nutricionista, o que ela faz? Ela dá uma receita
e passa uma fórmula de você seguir ali e começar a comer correto, certo? Você começa a seguir por um tempo, depois você abandona de novo, começa a comer na bacia de novo. Aí você vai no endocrinologista, eles falam para você continuar com o nutricionista, mas te dão um remédio para emagrecer, que é tipo aquele seca-rato. Você toma, emagrece, depois vem 2 vezes mais o valor do peso. Você perde 5, ganha 10. Eu fiquei desse jeito, no efeito sanfona. Quando foi, aí eu parti para o radical. Falei, agora eu vou partir para o radical, porque agora, se Deus abrir essa porta, eu vou entrar. E Deus abriu a porta e eu entrei. O médico pegou o meu estômago, desativou uma parte dele, não jogou fora, mas ele está lá quietinho. Se Deus quiser, ele não vai ser acordado de novo. Pegou uma parte do meu intestino e fez uma ligação direta. Tirou daquela parte grande e colocou na menor. E com 15 dias de operado, eu já tinha perdido 6 quilos e pouco. Partir para a radicalidade, não é todo mundo que tem coragem. Você tem que ter muita coragem, muita força de vontade e crer em Deus. Porque se não crer, não faz não. E Deus, Ele entrou na minha vida e foi maravilhoso. Para a honra e glória do Senhor, eu entrei naquele centro cirúrgico. A igreja levantou um clamor para mim há 30 dias atrás, hoje já está fazendo 38 dias. Mas eu não posso fazer faxina ainda, Valdir. Aí eu continuei buscando ao Senhor. Entrei no centro cirúrgico, eu fui a primeira a entrar na sala do centro cirúrgico. O Valdir já dava para dar um treco lá fora, achando que eu ia morrer. Nervoso. A minha irmã falou, calma, Valdir, a pressão dele foi nas alturas, com medo de ficar viúvo. Mal sabe ele que se ele ficasse viúvo, casava com uma mulher nova, né? Estava tudo certo. Mas eu entrei naquele centro cirúrgico, só eu. Fiquei mais de 2 horas dentro do centro cirúrgico, sozinha. E todo mundo que ia entrando, o Senhor ia pedindo para mim orar. Chegava gente supitando de tudo quanto é tipo. Um que ia tirar um nódulo do intestino, o outro que ia fazer todo tipo de operação. E as pessoas iam entrando ali, eu fui orando com cada um deles. E eu fui a última a entrar no centro cirúrgico. E eu entendi por que Deus fez aquilo. Ele me usou como instrumento naquele lugar. Então, eu fiquei tranquila, calma, que uma senhora falou assim para mim, mas você está tão tranquila? Falei, eu estou com a minha vida na mão do Senhor. E tudo que acontecer vai ser para a honra e glória dEle. Quando eu entrei no centro cirúrgico, que eu deitei na cama antes de sair de mim, né? Porque eles dão aquele remedinho azul para você apagar. Eu falei com o médico colocou a meia nas minhas pernas, colocou aquela botinha que liga na tomada para não dar trombose. E aí eu fui falando com eles, falei, olha, Deus vai usar cada um de vocês aqui dentro como instrumento do Senhor. Vocês vão estar como instrumento, porque o Pai, Filho e Espírito Santo já está aqui dentro comigo. E todos eles falaram amém. E foi perfeito. Eu tinha ouvido tanto Satanás falar que é problemática essa cirurgia, que ia dar sequela, que ia acontecer isso, acontecer aquilo. Até agora o Senhor me sustentou. Eu não fiquei nem com aquele aspecto de doente. Tem umas pessoas que ficam decaído, você olha para ele e fala, meu Deus, o que aconteceu com você? Você está com câncer? Porque fica feio. Mas Deus, Ele tem botado eu cada dia mais linda, amém? Por quê? Porque eu entreguei na mão dEle a minha vontade. Então todos os seus sonhos, todas as vontades que vocês tiverem, coloca na mão do Senhor. Porque se você não orar, você não buscar, você não querer essa mudança, nada é possível de ser feito. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus então, porque Ele falou tremendamente em nossos corações. Vamos orar.
Diga: Senhor Deus, obrigada, porque hoje eu vou sair deste lugar sabendo que eu necessito de fazer uma faxina na minha casa, para ser um Josias, uma referência para todos os meus. Usa-me, Senhor, me mostre o que precisa ser mudado para fazer essa diferença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E glória a Deus. E uma palma bem grande para Jesus.